poderia ser, existe uma eventual possibilidade de alguém morrer por uma pessoa que seja justa. Apesar de nós nunca termos presenciado isso, eu acredito aqui que ninguém nunca presenciou isso, alguém morrer por alguém justo. E aí ele conclui dizendo, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, não justos, mas pecadores, sendo nós ainda pecadores. É por isso que nós louvamos, nós engrandecemos o nome do nosso Senhor, porque o seu amor é grandioso, o seu amor nos alcança, o seu amor é infinito, o seu amor é incondicional. O seu amor nós não podemos nem mesmo compreender como pode tamanho amor assim, de enviar o seu Filho para morrer por nós, pecadores e falhos. O texto então continua de Romanos 5, no versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Foi pelo sangue de Cristo, meus amados amigos, minhas amadas amigas e irmãs, que nós fomos justificados. O texto diz, nós fomos declarados justos, nós fomos declarados inocentes diante de Deus. É como se nós estivéssemos diante de um juiz, tivéssemos cometido um crime, e o juiz, diante de todos os jurados e de todos aqueles que o assistissem, declarasse que nós éramos inocentes e não tínhamos mais nada a pagar. Não tínhamos mais pena nenhuma a cumprir. Por quê? Porque alguém pagou a pena em nosso lugar. Alguém pagou aquilo que caberia a nós em nosso lugar. Por isso, nós fomos declarados justos. Isso que significa que nós fomos justificados, isto é, nós fomos declarados justos e inocentes, porque alguém pagou o preço por nós. Há 700 anos antes de Cristo, havia um profeta que previu isso. Em Isaías, capítulo 53, a partir do verso 7, Isaías descrevia tudo aquilo que aconteceria com Cristo, toda a obra redentora de Cristo. E ele, falando acerca de Cristo, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que caberia a nós estava sobre Cristo na cruz do Calvário. E por causa disso, nós não temos mais que pagar. Por causa disso, nós fomos inocentados diante de Deus. Por causa disso, nós fomos reconciliados com Deus. Porque antes nós vivíamos em oposição a Deus. Aqueles que ainda não aceitaram a obra redentora de Cristo vivem em oposição a Deus, vivem contrário à vontade de Deus. Mas através de Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário,
E para todos aqueles que creem, nós somos reconciliados com o Senhor. Nós passamos a ter paz com o Senhor, isto é, nós não vivemos mais em guerra com o Senhor, nós não vivemos mais em conflito com o Senhor, nós passamos a viver em paz com o Senhor. E o texto de Isaías continua, capítulo 53, versículo 7, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías já estava profetizando tudo aquilo que Jesus iria sofrer por nós na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram jogados sobre Cristo. Nós fomos redimidos dos nossos pecados quando Cristo derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. E como eu falei antes, nós, quando cremos em Cristo, quando aceitamos a Cristo, nós somos declarados justos. Isso é, nós somos declarados inocentes e ainda mais. O texto bíblico diz que os nossos pecados é como se tivessem sido jogados no mar do esquecimento. Ninguém mais vai poder olhar para nós e nos acusar, nem o diabo, nem ninguém. Às vezes costumamos ouvir das pessoas que fulano de tal fez isso, fez aquilo outro. Às vezes ouvimos das pessoas sobre o nosso passado de iniquidade, as pessoas tentam imputar sobre nós, mas na realidade o texto de Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Por isso nós celebramos ao Senhor. Por isso nós declaramos que a morte e a ressurreição de Cristo é a Páscoa cristã. Por isso nós celebramos o nosso Senhor, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário, nos inocentou, nos justificou. Ninguém pode nos acusar do nosso passado, ninguém pode nos acusar daquilo que fizemos anteriormente, porque o Senhor nos renovou, o Senhor nos deu uma nova vida. E é como se nós tivéssemos nascido de novo. Certa vez, Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos, ele diz, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, reconhecemos a sua ressurreição, porque quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele realizou a obra completa. É como se nós estivéssemos nascendo de novo. É como se nós estivéssemos começando tudo do zero. As coisas que nós fizemos para trás ficaram para trás. Como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Páscoa cristã, que é a morte e a ressurreição de Cristo, é o renascimento. Significa o renascimento, significa uma nova vida em Cristo Jesus. E nós estamos aqui nesta noite celebrando esta nova vida. Estamos aqui essa noite celebrando esse tão grande amor que Cristo nos demonstrou. Esse tão grande amor, incondicional amor que Deus demonstrou para cada um de nós. Mesmo nós não merecendo, Deus demonstrou o seu amor por nós. E nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos,
quando ele disse que era necessário nascer de novo, mais à frente, em João 3,16, ele diz, ele reafirma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi pela sua graça, o seu favor imerecido, que Deus nos concedeu o seu único Filho. Que Deus nos concedeu a possibilidade da vida eterna. Às vezes nós não conseguimos, como eu falei no início, compreender esse amor. Como pode? Tamanho amor. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos um homem que era perseguidor da igreja, um homem que mandava matar os cristãos, um homem que iria levar uma carta para uma outra pessoa para ter autorização de perseguir os cristãos. De repente, uma luz parou o seu caminho, brilhou na sua frente, ele se converteu ao Senhor. Quando nós olhamos essa obra de Deus realizada na vida do apóstolo Paulo, às vezes nós não conseguimos entender como pode Deus transformar, Deus mudar, Deus virar a rota da vida de uma pessoa que fazia tanta maldade para com os cristãos. E é assim também nos dias de hoje. Quantas pessoas que viviam uma vida de iniquidade, quantas pessoas que mesmo se achando boazinhas, mas estavam afastadas de Deus, ao ter um encontro com o Senhor, tiveram a sua vida transformada. Às vezes nós não conseguimos entender. Nós temos que apenas aceitar esse amor, reconhecer esse amor, levantar as nossas mãos para Deus, dizendo: Senhor, eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero começar de novo, eu quero começar do zero, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero deixar as coisas para trás, as coisas do passado para trás. Eu quero começar do zero. Eu quero ter um renovo do Senhor para a minha vida. Essa é a mensagem da Páscoa cristã. Essa é a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Ele nos dá uma nova vida. Ele nos renova. Ele transforma o nosso viver. Ele muda a rota da nossa vida. E é por isso que nesse momento eu vou pedir à igreja que esteja orando. E nesse momento eu quero convidar aquela pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero nem dar tempo de você pensar, porque se você ficar pensando muito, você vai ficar começando a colocar oposições no seu pensamento que pode impedir você de reconhecer a graça do Senhor. Eu quero convidar aquelas pessoas que foram tocadas pelo Senhor e que têm a coragem de buscar uma nova vida, que venham aqui à frente, que nós queremos orar por você. Eu peço à igreja que esteja orando. Eu vou fazer esse convite a você, eu não vou me demorar. Eu quero fazer esse convite a você, que entendeu a mensagem da Páscoa cristã, da morte e da ressurreição de Cristo. Você que entendeu a mensagem de que Cristo transforma e renova a nossa vida, o nosso viver, e quer viver essa nova vida, e quer dar um novo rumo à sua vida, venha aqui à frente para que nós possamos orar por você. Não tenha medo, tenha coragem. Você que quer se consagrar ao Senhor, você que quer se reconciliar ao Senhor, não perca a oportunidade. Nós estamos celebrando a Páscoa cristã. Nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Aproveite este momento. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quantas vezes nós ficamos imaginando, se eu entregar a minha vida a Cristo, como vai ser isso, como vai ser aquilo.
mas entregue a sua vida a Deus, que Ele vai cuidar do resto. Como eu vou me justificar perante os colegas? Como eu vou fazer diante da minha família? Entregue a sua vida ao Senhor, que Ele tudo fará. Há alguém aqui nessa noite que deseja viver uma nova vida em Cristo Jesus? Há alguém aqui nessa noite que deseja deixar o seu passado para trás, esquecer as coisas que para trás ficam? Há alguém aqui nessa noite? Não há? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos aqueles que estão aqui, que ouviram essa mensagem. E que se você está aí no seu lugar, sentiu o desejo no seu coração, mas não teve coragem de vir aqui à frente, que você, quando chegar em casa, possa se ajoelhar diante do Senhor, orar diante do Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, porque Ele nos renova e Ele nos dá um novo viver. Que todo o povo de Deus diga amém. Irmãos, nós vamos continuar cultuando o nome do nosso Deus agora, através da entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A igreja continuará sentada, nós vamos louvar. Nós temos inúmeros compromissos, nós temos inúmeras obras a serem feitas. Então, continue cultuando a Deus. Entregue agora seu dízimo, sua oferta. E se você o fizer, eu te convido para que fique aqui à frente, para que nós possamos depois orar pelo irmão.